meus alunos do 8º ano. A aula de hoje a gente vai falar sobre as revoluções inglesas, tá? O cenário na Inglaterra durante os séculos XV ao século XVII era o seguinte: a Inglaterra era um país sob a dinastia Tudor, tá? Quem governou durante a dinastia Tudor foi o rei Henrique VIII e sua filha, a princesa Elizabeth I. O regime que dominava a Inglaterra nesse período era o regime absolutista, ou seja, o rei era absoluto, só ele mandava, só ele governava, apenas suas ideias eram aplicadas naquele reino. Isso fazia com que a Inglaterra fosse um reino pobre, um reino agrário. Toda a produção era voltada à subsistência. A Inglaterra não tinha uma produção que pudesse ser vendida e com isso angariar economicamente fundos. Durante o século XVII, a dinastia passou a ser a dinastia Stuart. Aí, a Inglaterra passou a ser governada pelo reino e pelo parlamento. Esse parlamento era dividido em duas câmaras. A Câmara dos Nobres, que era formada pelo monarca e por todos aqueles que eram próximos aos monarcas, e a Câmara dos Comuns, que era formada pelos comerciantes, proprietários de terra, que eram menos favorecidos economicamente na época. A economia passou a ser, durante a dinastia Tudor, baseada não mais na economia de subsistência, e sim, foi dito que dominava era esse aí, o rei Henrique VIII. Tá? O rei Henrique VIII, até então, era um rei católico. A Igreja Católica era quem dominava o parâmetro mundial na época. Só que Henrique VIII, por motivos pessoais e familiares, ele rompeu a ligação com a Igreja Católica. E aí ele fundou uma nova igreja na Inglaterra. Essa ficou chamada de Igreja Anglicana. Era uma igreja com visões próximas ao catolicismo, mas ela era bem mais liberal. Então ela não tinha não era tão fechada como o catolicismo. E o mais importante para Henrique VIII era, essa igreja anglicana não mais sobrepunha o rei. Ela era submissa ao rei. Então o rei era quem mandava na igreja anglicana. Ele não tinha que obedecer ao clero na época. A igreja anglicana ficou depois submissa à sua filha, a princesa Elizabeth, que virou a rainha Elizabeth I. E durante a dinastia Tudor, Elizabeth I, substituindo o seu pai Henrique VIII, manteve a igreja anglicana como sendo a principal religião do reino. O período do governo de Elizabeth foi de 1558 a 1603. Ficou conhecido como período elizabetano ou Era Dourada. Isso porque a rainha Elizabeth era uma rainha que era muito próxima do seu povo. Ela era uma rainha muito popular. Ela governava em função do seu reino e do seu povo. A rainha Elizabeth, ela não tem registro de que ela tenha, por exemplo, se casado. Ela não constituiu uma família, porque ela precisava destinar todo o seu tempo e a sua disposição para governar o seu reino, que até então era o maior reino que a gente tinha a nível mundial. Ela fazia um reinado de maneira firme. Ela não tinha uma mão aberta para a população, mas ela era muito condizente nas suas decisões. Então ela não feria tanto a população, apesar da pobreza ainda ser muito grande na Inglaterra do século XVII. A economia e a religião da Inglaterra nesse período, elas eram muito juntas. A Inglaterra começou a expandir o crédito através de empréstimos a juros e melhorava também as construções, as vias por onde o comércio poderia fluir. As estradas na Inglaterra foram melhoradas para que esse comércio pudesse fluir mais. Nesse período, a Inglaterra investia na produção de tecidos. Então, esses tecidos tinham que escoar de alguma forma por todo o reino. A Inglaterra também era dividida em setores. Existiam as terras da monarquia, essas terras eram de uso exclusivo do rei e de seus familiares.
as terras dos nobres e existiam as terras comunais. Essas terras comunais não eram terras de ninguém. Elas também pertenciam aos reis, ao rei ou aos nobres, mas elas não eram utilizadas por eles. Então essas terras comunais eram utilizadas pelo restante da população. Durante a dinastia Tudor, o parlamento resolveu decretar as cartas de cercamento. O que foi isso? As cartas de cercamento foi um documento que fez com que essas terras comunais fossem retiradas dessa população e fossem devolvidas aos proprietários. Esses proprietários iam passar a criar ali as ovelhas, que eram a matéria-prima para o comércio da época. As ovelhas produziam a lã, que era a matéria-prima para a produção de tecido. Então, a carta de cercamento, ela veio para expulsar as pessoas que utilizavam aquelas terras, ou em alguns casos existia uma remuneração, mas uma remuneração irrisória, de um valor muito baixo. Isso fez com que a população das áreas rurais fosse se aglomerando cada vez mais nas poucas cidades organizadas que tinham naquela época. A partir dessa carta de cercamento, muitos daqueles nobres começaram a se enriquecer cada vez mais, porque eles produziam a matéria-prima que era a principal no reino na época. Então surgiu a partir daí uma nova classe média e uma nova classe de ricos. E esses nobres de classe média ou ricos, eles passavam cada vez mais a fazer parte do parlamento. Cada vez mais eles se envolviam nas decisões do reino. Até então, a igreja oficial na Inglaterra era a igreja anglicana. Só que surgiam ali novas tendências protestantes. As principais tendências protestantes eram os presbiterianos, que eles eram dissociados da ideologia católica, e os puritanos. Os puritanos também eram protestantes, dissociados da ideologia católica, só que eles eram bem mais radicais e bem mais libertários do que os presbiterianos. Eles tinham uma ideia de que a população deveria entender a palavra de Deus sem ter nenhum intermediário entre o povo e o divino. As classes sociais eram bem divididas também de acordo com a religião. Na igreja anglicana, frequentavam principalmente o monarca e quem fazia parte da monarquia. Já nas igrejas protestantes, o principal participante era sempre o povo. As pessoas de uma condição social mais baixa, eles optaram por participar das igrejas que eram mais libertárias, que eram mais revolucionárias à época. A dinastia Stuart. A rainha Elizabeth I, ela era sempre muito popular. Ela governava para o seu povo. E ela se destacava por isso. Ela, como eu já falei antes, ela não fez questão nem de constituir família, porque o seu tempo e a sua dedicação era para o seu reino. Quando houve a morte da rainha, ela não possuía nenhum herdeiro de linha direta. Então o que é que aconteceu? Jaime VI, que era príncipe na Escócia, era seu primo mais próximo. E ele assumiu o trono da Inglaterra, sendo intitulado como Jaime I da Inglaterra. Jaime acabou com a dinastia Tudor, que era a dinastia durante o governo do Henrique VIII e da Elizabeth I, e deu início à dinastia Stuart. Ele reinstaurou o absolutismo, ou seja, ele passou a governar sem a participação do parlamento, e ele se baseava numa ideia de direito divino. Até então se dizia que o rei era o próximo a Deus, então eles tinham o direito de governar. Ele se baseou nesse direito divino para retomar o absolutismo, e isso criou um monte de crise entre a monarquia e as câmaras, principalmente a Câmara dos Comuns, que eram os representantes daquela classe mais baixa da população. Eles eram contra o aumento de impostos, e Jaime implantou várias propostas de aumento de impostos, e o rei Jaime também, ele era muito próximo da Igreja Católica. Com isso, os
os parlamentares da Câmara dos Comuns também eram contrários a essa atitude, porque eles eram a favor da igreja fundada na Inglaterra, principalmente a igreja puritana. Depois da morte de Jaime I, quem o sucedeu foi Carlos I. Carlos I teve uma relação muito hostil com o parlamento. Ele tinha uma relação bastante difícil. Estes são o governador Jaime I, o rei Jaime I, que governou depois da rainha Elizabeth I. E essa imagem é justamente de Carlos I. Carlos I foi um rei de bastante relevância na Inglaterra e teve muitas representações por pinturas, por gravuras, por imagens. Em 1628, Carlos foi obrigado pelo parlamento a jurar uma petição de direitos. O que era isso? Esse documento, que ele jurou obediência, dava direito à população de não ter impostos indevidos cobrados e também de não ser condenado, não ser processado por crimes que não existissem, porque até então a decisão do rei era unânime. Então, se o rei quisesse julgar uma pessoa por qualquer coisa que ele acusasse, ele poderia. Com a petição de direitos, a população conseguiu esse direito de ter que haver uma prova do crime, para que eles viessem a ser julgados ou condenados. Em 1629, Jaime dissolveu o parlamento e passou a governar sozinho. Ele já tinha restaurado o absolutismo, mas o parlamento ainda existia. E em 29 ele desmanchou o parlamento. Ele reinou sozinho por 11 anos. Em 1640, o parlamento necessitou ser restituído. E isso aconteceu por mais 2 vezes. Ele desfez o parlamento e refez o parlamento. Isso sempre com muita discordância das pessoas que eram de uma classe mais pobre no reino da Inglaterra. Em 1642, ele tentou novamente desfazer o parlamento. Só que aí as pessoas se revoltaram e deram início à chamada Guerra Civil, para que não houvesse esse desmanchamento do parlamento. A Guerra Civil. A Inglaterra ficou dividida em 2 territórios. O norte, que era dominado pelo rei, e era apoiado pelos católicos e pelos anglicanos, ou seja, pelas pessoas de maior condição, aqueles que eram mais próximos do monarca. E o centro, o sul e o sudeste era dominado pelo parlamento, principalmente pela Câmara dos Comuns. E aí eles receberam o apoio dos puritanos e dos presbiterianos, que eram aqueles que representavam toda aquela população menos favorecida. O exército do parlamento, ele saiu em desvantagem. Era um exército desorganizado e era um exército não treinado. Então eles precisaram organizar de alguma forma esse exército, porque eles estavam em guerra. E para isso eles convocaram um comandante que era acostumado a treinar companhias de exércitos da Inglaterra durante muito tempo. Esse comandante foi Oliver Cromwell. Ele foi convocado, organizou ou reorganizou todo o exército dos parlamentares e denominou esse exército de Exército de Novo Tipo. Dentre os que compunham o Exército de Novo Tipo, existiam os niveladores, que eles almejavam uma igualdade e que o país, a Inglaterra, fosse governada pela Câmara dos Comuns. E existiam os escavadores. Esses defendiam o fim da propriedade privada, a terra era para ser de todos, e que ali fosse instituída uma sociedade igualitária, ou seja, que ninguém governasse mandando, se sobrepondo a um restante da população. Estes soldados, eles eram educados de maneira que eles soubessem o motivo daquela guerra. Por que essa guerra está acontecendo? Isso fez com que muitos países que eram próximos à Inglaterra simpatizassem com essa ideologia do exército parlamentar. Então, esses países começaram a se aderir
ao movimento parlamentar, ao movimento do exército de novo tipo. Com essa adesão de novos aliados, Carlos I foi derrotado, foi preso. Ele não perdeu a coroa, ele continuou no trono, ele só não tinha mais domínio sobre a Inglaterra. O que é que ele fez? Aproveitando que ele ainda tinha aliados escoceses, ele procurou fazer com que esses aliados o ajudassem a retomar a Inglaterra. Os escoceses receberam como contrapartida uma promessa de que Carlos I iria ajudar a Escócia a fazer uma reforma religiosa, como havia acontecido na Inglaterra. E as pessoas iriam ficar mais próximas do governo do que antes, quando era somente a Igreja Católica. O que é que acontece? Os escoceses que se aliaram ao rei Carlos tentaram invadir a Inglaterra. E quando houve essa tentativa de invasão, tanto o exército parlamentar, que era a favor da população, quanto o exército da monarquia, que até então era aliado de Carlos I, se sentiam incomodados, porque outro país estava invadindo a Inglaterra. Então, Carlos perdeu o apoio de todo o exército da Inglaterra e aí ele foi condenado e executado em 1649. A partir daí deu início à República Puritana. Depois que Carlos foi executado, Oliver Cromwell, que era um antigo membro do parlamento, que era o comandante das tropas do parlamento, ele foi quem assumiu o governo da Inglaterra. Só que ele não assumiu sozinho. Existiam ali 3 governantes. Só que ele era o primeiro-ministro. Ele era o principal. Então era ele quem governava de fato. Ele se sentia ameaçado pelo parlamento e aí ele resolveu fechar o parlamento, que foi quem o colocou no poder, em 1653. E se intitulou o Lorde Protetor. O Lorde Protetor seria a pessoa máxima naquele governo. Então ele passou a tomar um ar de ditador. A imagem de rei absolutista se refazia através de um Lorde Protetor que governava isoladamente. Em 1650, Cromwell estipulou os atos de navegação. O que é esse ato de navegação? Foi um documento onde ele exigia que somente navios ingleses poderiam transportar as mercadorias da Inglaterra. Então, nada mais era transportado em outros navios. Somente os navios ingleses transportavam. Essa mercadoria era levada para onde? A Inglaterra já estava se expandindo bastante por vias marítimas e já tinha dominado vários territórios na América, na Ásia e na África. Os principais compradores dessa mercadoria eram justamente essas colônias inglesas nesses continentes outros fora da Europa. Depois da morte de Oliver Cromwell, o filho dele assumiu o poder, só que o filho dele não tinha tanto traquejo com o governo. Então, depois de alguns meses, ele pediu a renúncia e saiu do poder. O parlamento foi restituído e aí o parlamento resolveu que deveria retornar uma monarquia e colocou no governo Carlos II, que era filho do rei executado Carlos I. Carlos II voltou ao governo, tomou o governo e instituiu ali a dinastia Stuart, o retorno da dinastia Stuart. É isso aí, galerinha. A gente continua esse conteúdo na próxima aula.